Eu queria contar, mas nunca consegui dizer que ele não era o pai da minha filha. Essa é a história de uma seguidora. Presta bastante atenção e ouve até o fim. Impressionante. Bom, eu tenho 45 anos e a minha história começa assim. Desde criança, eu lembro que eu morava com a minha avó. Minha mãe era bem aventureira, sabe? E quando eu tinha 4 anos, eu lembro que um primo meu queria passar a mão em mim, sabe? Queria aproveitar. Eu era uma criança esperta e eu briguei com ele e disse que eu ia contar para minha avó. O tempo passou, mas eu nunca esqueci daquilo. Um dia, quando eu tinha 10 anos, minha avó sempre ia para casa do irmão dela, que era deficiente. E ela me deixou com meu avô. À noite ele me disse assim: depois eu vou te ensinar uma coisa. Eu fiquei bem esperta, sabe? Com medo já. Mas graças a Deus, ele deve ter se arrependido do que ele ia fazer, pensou bem, né? E não fez nada. Minha avó voltou e graças a Deus ficou tudo bem. Quando eu fiquei adulta, eu casei com o pai dos meus filhos. E a minha vida, gente, assim, virou um inferno. 23 anos, durante 23 anos eu era ameaçada. Nunca consegui me separar dele. Um relacionamento tóxico, assim, que, sabe, que você não consegue sair. Um dia ele me traiu e a gente se separou. Eu fiquei um tempo sozinha. Depois eu encontrei outra pessoa, mas ninguém ficou sabendo dessa outra pessoa, porque eu morria de medo dele, gente. Eu tinha um pavor dele. Eu tinha medo dele me matar, mesmo separada, sabe? Porque eu tinha conseguido separar, mas ao mesmo tempo, sabe? Você tem aquela coisa, porque você fica traumatizada. Então aconteceu que eu engravidei desse rapaz que eu saí com ele. E veio, né, a minha menina. Fiquei grávida da minha filha. Logo eu contei pra ele que eu tava grávida dele. Foi tudo rápido, né? Mas ele, tipo assim, não quis saber mais de mim. Ele não quis arcar com a responsabilidade de ser pai. Sumiu. E eu fiquei sozinha, grávida, 1 mês. Quase na mesma semana, meu ex, esse que eu sofri, quis voltar. Aí vocês devem estar pensando, não é possível que você voltou, né? Pois é, eu voltei. Por quê? Porque eu tinha medo. Assim, eu era muito traumatizada, eu tinha medo de criar minha filha sem pai. Eu tinha essa cabeça. E eu acabei voltando com ele. Mas eu não contei sobre a gravidez. Eu não falei pra ele. Tipo assim, eu tava de 1 mês, ele nem percebeu, foi passando, né? E a barriga crescendo, falei que era dele e ponto final. 2 anos depois, o que fez a minha filha, o progenitor, né? Porque não pode ser chamado de pai, né? Ele sofreu um acidente e foi aí que eu fiquei calada mesmo. Passaram-se 22 anos. E o meu marido criou a minha filha, criou os filhos. Só que daquele jeito, né, gente? Meu esposo teve câncer. Ele era tão ruim que ele acabou tendo câncer, infelizmente. E eu queria contar, mas eu nunca consegui dizer que ele não era o pai da minha filha. Eu tinha muito medo da reação dele, eu era muito traumatizada com ele. Eu contei pra minha filha que o pai dela era outro quando ela tinha 14 anos. Hoje ela tem 24. Mas pra minha surpresa, quando eu disse pra ela que o pai dela não era quem tinha criado ela, aquele que estava com câncer, ela disse pra mim assim: eu sempre senti, mãe, que ele não era meu pai, sabe? Ele era muito, muito ruim pra nós, sabe? Teve um dia que ele deu um soco no ouvido da minha filha e ela ficou 6 meses com o ouvido vazando pus. E ela já tinha problema de audição. E aí prejudicou mais ainda. Então ela não sentia aquele amor, aquele carinho, né, de um pai. Mas ele não sabia que ela não era filha dele. Mas ele era grosseiro mesmo. E hoje nós vivemos, assim, com muito trauma do passado, né? E ele só deixou dívidas muito altas para nós. No hospital, antes dele falecer, mesmo vendo assim ele debilitado no leito ali de morte, eu só pedi perdão, sabe? Mas eu não consegui contar, gente. Mesmo ele ali, debilitado, eu sabia que ele não ia fazer nada. Mas um medo, assim, uma coisa que me trancava, me paralisava. Eu não sei se eu fiz errado e não consegui dizer a verdade, que ele não era o pai da minha filha. Mas eu só queria ter pai, sabe? Mas hoje eu carrego a culpa de ter sido covarde, de não ter tido a coragem de falar pra ele. No leito de morte dele, eu travei, assim, sabe? Não saía a minha fala. Não saía a minha voz. Era muito medo, muito trauma do jeito violento dele. Só meus pensamentos pedindo assim: Senhor, leva ele em paz. E que o Senhor me perdoe, sabe? Que o Senhor me perdoe. E ele se foi, ele faleceu já faz 6 anos. Hoje eu tenho um homem de verdade que Deus colocou do meu lado. Graças a Deus, sabe, gente? Um anjo de pessoa. Graças a Deus, hoje eu finalmente pude ter paz e ser feliz. Mesmo tendo esse peso na consciência, que nunca vai me largar. Mas essa é a minha história. Gente,
cada um, né, com seus traumas, né? A gente não tem como julgar porque não dá pra saber, é só vivendo mesmo, né? Então, se você já sentiu esse trauma aí que ela fala, comenta. Se você não sentiu e quer falar alguma coisa, fala. Enfim, eu sei que vocês gostam de comentar, né, os casos, então deixa uma palavra aí. Quero saber qual a sua opinião sobre isso, se ela deveria contar ou não. O que você faria nessa situação? Mas pensa bem, o que você faria? Pensa bastante na situação dela antes de você responder. Pensa, se coloca no lugar dela e dê a sua opinião assim, de verdade. O que você faria? Se você tem uma história, manda pra mim nas mensagens e eu conto aqui, tá bom? Me segue, compartilha e vai lá no outro perfil que tem muita oração, muita quebra de maldição, muito testemunho, tá uma bênção, viu? Eu conto pra você. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.